E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje venho aqui para falar um pouquinho de literatura com vocês, especificamente do escritor Érico Veríssimo, tá? Logo vou explicar por que a gente vai fazer um especial para ele. E vamos continuar o nosso estudo sobre o modernismo brasileiro. A gente tem que lembrar agora que estamos lá na parte da prosa regionalista, vamos dizer assim, que é a prosa em que a gente vê romances escritos que privilegiam regiões antes esquecidas, né? A gente falava muito do centro do país, centro como grandes centros urbanos, né? E esquecia que o progresso não tinha chegado ainda a certos lugares, né? A certas regiões. E por isso, então, esses escritores dessa época ficaram conhecidos como escritores regionalistas, né? Falamos já do Graciliano Ramos, falamos já da Raquel de Queiroz, e entre outros, né? Agora eu vou focar um pouquinho mais no Érico, mas a gente também vai falar de Jorge Amado, por exemplo, que a gente já comentou. E vamos ver então por que esse termo regionalista não é tão legal assim, considerando o que alguns críticos falam, né? Quando se fala de Érico Veríssimo. Vamos tentar entender por que esse termo não está muito legal, tá? Vou falar bem brevemente, óbvio que a gente teria muita coisa para falar e não tem como abarcar tudo, né? Mas eu vou falar um pouquinho da vida dele, um pouquinho das obras, deixar algumas sugestões de leitura e aí depois a gente vê o que vocês acham, né? Vocês podem comentar e a gente pode interagir, ok? Então, primeiramente, a gente vai lembrar que o Érico Veríssimo é um escritor, como eu falei, gaúcho, nasceu em Cruz Alta em 1905, né? E faleceu em 1975, um pouquinho antes de completar 70 anos. Isso já em Porto Alegre, né? Porque ele passou uma boa parte da vida dele em Porto Alegre. Ele produziu muita coisa, né? Ele sempre foi muito engajado no que ele escrevia, então nas obras dele, como a gente já vai comentar, a gente vai ver muitos aspectos assim como a violência, questões políticas, questões de igualdade, isso tudo aparece por meio de personagens que era uma forma de o escritor estar se posicionando, de o escritor não deixar isso passar, né? Então ele sempre fazia essa relação, ok? Fiz algumas anotações aqui, né, para eu não deixar nada importante de fora. E uma coisa bem importante que eu já falo para vocês é o seguinte: o Érico Veríssimo ele pode ser colocado assim num patamar semelhante ao de Machado de Assis, ao de Guimarães Rosa, a Mário de Andrade, escritores assim de grande porte que tiveram muita produção e que tem muita fortuna crítica sobre eles. O que é fortuna crítica? São estudos sobre, né? Então são pessoas, né, pesquisadores, estudiosos que fizeram pesquisas e continuam fazendo pesquisas sobre esses escritores. O Érico Veríssimo tem uma grande fortuna crítica e foi e é ainda muito estudado, né? Bom, vou falar um pouquinho então das principais obras, das primeiras, assim vamos dizer, desse escritor, que é o que a gente chama de Ciclo de Porto Alegre, tá? Então aqui, o primeiro romance dele, né? Não sei como é que vai ficar a imagem, mas enfim, é Clarissa. E Clarissa também é o nome da filha dele. Falando em filhos, vocês devem conhecer ou já ter ouvido falar do Luiz Fernando Veríssimo, né? Então ele teve dois filhos, a Clarissa e o Luiz Fernando, que também é um escritor, né? A gente já conhece bastante coisa. E esse livro aqui foi publicado em 1933. O romance, né, ele também tinha alguns contos antes disso, mas ele, a partir daí, pode-se dizer que ele abre o que a gente chama de ciclo de Porto Alegre, porque vai se passar, né, o cenário que a gente tem ali é a Porto Alegre desses anos, e claro, conforme os personagens vão vivendo sua vida, né, a gente vai ver ali momentos históricos, momentos políticos, tudo isso vai se passando por aí, né. Temos também Caminhos Cruzados, e aí eu falo de novo dessa obra que a gente já comentou um pouquinho e que eu vou sugerir que vocês leiam bem o comecinho dela, assim, para ter uma ideia de por que Caminhos Cruzados e por que isso é importante para retratar uma região, né? Vamos ver do que se trata. E vou também recomendar essa aqui, se vocês um dia quiserem, tiverem a oportunidade, né? O Resto é Silêncio. Por que eu falo dela? Porque o Érico, a inspiração que ele teve para escrever essa obra foi num momento da vida dele que ele estava em Porto Alegre, num escritório, e ele viu pela janela uma mulher se atirando de um prédio. Né? Então a mulher se matou e a partir disso, desse acontecimento da vida dele, ele escreveu, ele fez literatura também. Então ele traz, claro que aí um personagem fictício, né? Um personagem essa personagem se joga, né, do prédio de tantos andares, e essa mesma cena é vista por 7 pessoas. E essas 7 pessoas vão estar contando o seu ponto de vista nessa obra, né? Então são personagens que ele cria ali, e enfim, a partir de um acontecimento trágico da vida real, mas que ao mesmo tempo também choca, né? A gente poder, mesmo na literatura, vendo uma coisa assim e vendo como pontos de vista diferem, né? Histórias vão se entrecortando. Enfim, é bem interessante, eu deixo aqui a recomendação também para vocês, certo?
Bom, a gente vai ver na obra do Érico, principalmente no ciclo de Porto Alegre, que os personagens eles caminham de uma obra para outra. Então não é que seja uma trilogia, né? Não é que necessariamente seja um conjunto que precisa ler tudo para entender. Mas eles se repetem. Então a Clarissa aparece lá no primeiro livro como uma adolescente, né, de 13, 14 anos. Mais adiante ela vai voltar lá pra casa dela, então ela já tá um pouco mais velha. Mais adiante, então ela volta para Porto Alegre e segue a vida dela e assim vai crescendo. Então a gente tem ali várias visões, assim como muitos outros personagens também se repetem. É interessante pra gente conhecer. Quem gosta desse tipo de obra, assim, a linguagem não é difícil, claro que ela é um pouquinho só mais elaborada, mas não compara, né, com outros escritores com linguagem mais difícil, assim, vocabulário mais complicado, bem tranquilo de ler, tá? Então por isso também eu deixo a recomendação, né, dos caminhos cruzados e depois a gente comenta. Claro que eu não posso deixar de falar do Tempo e o Vento, né? Então vocês já ouviram falar dessa obra, ela já foi cobrada, era cobrada na URGS, o Continente apenas, que são os primeiros 2 volumes. Por que a gente não pode esquecer do Tempo e o Vento e por que essa obra é importante, né? Primeiro lugar, vocês têm que ver ali que a gente tem a história do Rio Grande do Sul, então desde a formação do Rio Grande do Sul, do continente de São Pedro, até a Era Vargas, né? Então lá no final de todos os 7 volumes, termina nesse período mais ou menos da Era Vargas. A gente tem muita coisa acontecendo, então todos os eventos históricos são retratados ali com fidelidade, ao mesmo tempo em que a gente tem a história da família Terra Cambará. Então tem a literatura, sim, a ficção, mas tem também a história. Então por isso que é uma riqueza muito grande. Quem não leu o livro, talvez possa assistir o filme e ver qual a sua opinião, né? Nós temos filme mais antigo lá, ainda com o Tarcísio Meira interpretando o Capitão Rodrigo. E tem um filme mais atual, né, com o Thiago Lacerda, então uma versão mais atual, mas que igualmente vale a pena assistir. Claro que tanto um quanto o outro, os 2 filmes ali, eles falam, englobam só o continente, né, porque o continente ali já é uma obra bem densa em si, não tem como abranger tudo, mas já dá pra ter uma ideia, né? E é muito, muito legal a gente ver ali que os personagens que nós temos nessa obra do Tempo e o Vento, eles não são centrados, como muitas pessoas acham, na figura do gaúcho. Então, quando a gente fala em O Tempo e o Vento, a gente pensa no Capitão Rodrigo. A gente pensa lá naquele gaúcho, macho, forte, né? Que é essa imagem que a gente tem. Mas não era isso, ou só isso que o Érico queria trazer. Isso ele fala nas entrevistas dele, tá? Também quando ele escrevia assim, quando ele falava a opinião de pessoa mesmo. A gente tem ali a força das mulheres que tinham que ficar em casa esperando enquanto os homens iam pra guerra. A gente tem ali personagens muito fortes que não são aqueles heróis lá, né? Como o Capitão Rodrigo, por exemplo. São outros heróis. A gente tem diversos personagens ali e principalmente eu falo de novo da figura feminina, né? Então temos o herói, sim, mas o chão desses heróis, a força desses heróis estava naquelas mulheres que ficavam em casa, que ficavam tocando a vida enquanto eles estavam guerreando. Então a gente tem ali uma análise bem interessante da figura feminina, né? Toda essa força ali. Outra coisa muito interessante que o Érico sempre fala, então de novo repetindo, não é só o gaúcho herói, aquele vestido com a pilcha, né, que a gente vai ver nessa obra. A gente tem uma mistura muito grande. Como que o Rio Grande do Sul se formou? Foi pela miscigenação. Não foi só um homem, não foi só um tipo de pessoa. Então a gente tem, por exemplo, a Ana Terra, né, que é uma das primeiras personagens, que é uma mulher branca que se relacionou com o Pedro Missioneiro, um índio. E a partir dessa relação, tiveram um filho, né? É a partir dali que se começa a formar a história, se povoar o Rio Grande do Sul. Então, ali a gente já vê a questão da miscigenação, a questão de que não existe essa pureza que muitos defendem, né? Muitos teóricos, eu digo. E é muito interessante a gente ver a obra desse ponto de vista. Nós não temos só um herói, então a gente não tá ali falando só do gaúcho, aquele perfeito, a gente tá falando de várias pessoas. A gente tem o índio, o branco, o negro, o imigrante de várias regiões. Isso é bem legal, tá? A gente analisar a literatura e ver quanto ela contribui pra gente aprender e rever algumas coisas na história, né? Seguimos então, eu vou falar também de uma obra que eu já mencionei na sala, que é essa aqui, Incidente em Antares. Essa então é a última obra, é o último romance que o Érico escreveu, já foi em 71, né? Ele faleceu em 75. E lembra que eu falei? Essa obra aqui tem um cunho muito forte na questão política, né? Então ele fala ali da Era Vargas também, o Getúlio como pessoa mesmo, ele entra na história, todos os fatos políticos eles são bem fiéis, além de, claro, ter a parte literária. E
como é que a gente ia publicar uma obra dessas em 71, considerando a ditadura, se existia censura? E aí eu mencionei, né, que a propaganda que se fez em cima desse livro envolveu outdoors, né, que eles espalharam pela cidade outdoors, com o livro, né, do tamanho real, e uma tarja preta escrita: num país totalitário, esse livro seria proibido. Na verdade, o país era totalitário, mas a gente não podia falar isso, né? A gente não podia mencionar desse jeito as coisas. Então, o livro acabou passando e vendeu muito. Por quê, gente? Porque a gente tem aqui uma crítica muito forte, e aí já atrás do livro, não é nenhum spoiler, né? A gente já sabe, lendo aqui atrás, que os mortos é quem vão falar, é quem vão criticar a sociedade. É a partir da voz deles que se fala do podre da sociedade. Então, é como se a crítica pudesse ser feita, mas ao mesmo tempo, ok, não é. A gente não está criticando tanto assim, eles são mortos, eles podem falar. Então vejam como o escritor fazia para poder manifestar, poder deixar registrado na literatura, né, toda essa crítica e ao mesmo tempo assim meio que sair pela tangente, né? Então é muito interessante. É uma obra densa, né? A primeira parte fala bastante da política e depois vem então para a parte dos mortos, né? Vale a pena a leitura, ok? Bom, vamos seguindo então um pouquinho. Eu só vou falar então brevemente, fazer um fechamento aqui. Por que que a gente fala talvez que o termo regionalista não seja a melhor expressão para o Érico, tá? É o seguinte, se a gente fala regionalista, a gente fica muito preso à região. É como se a gente falasse que a pessoa, ou o escritor, quem seja, está exaltando aquela região e é só isso que importa e o resto não. Regionalista tem um peso um pouco negativo. Se a gente fala regional, parece que fica um pouco melhor, né? Então, regional tem um peso, ok, está dentro desta região, mas ele pode ir além. E é o que acontece com o Érico, tá? E foi o que a gente já falou do São Bernardo também. O Érico tem essa visão ali da região, mas é uma obra que sobrevive à região. Ela passa a ser universal. Então, ela sai das bordas da região. Por isso que ele ainda é muito lido, por isso que ele ainda é muito estudado, por isso que é uma obra que permanece, não é uma obra que ficou no passado que ninguém mais ouve falar, né? Então, importante a gente ter essa noção, tá? No livro de vocês vão ver que os autores falam de prosa regionalista e inclui o Érico nesse regionalismo, mas eu quero que a gente lembre que não pode falar dele só nessa perspectiva, tá? Ele é regional, sim, mas ele tem uma discussão, um engajamento ali que ultrapassa as barreiras da região, ok? E uma coisa muito importante quando a gente fala do Érico também, que eu já mencionei, né? Talvez eu esteja me repetindo, é o engajamento que ele tinha. Então, ele tinha sempre um posicionamento político enquanto pessoa, e ele também falava, criticava e usava a sua literatura para isso, né? Então, a gente precisa discutir esses aspectos. A pobreza existe, a desigualdade existe, a violência existe. Como é que eu vou deixar isso de fora da minha obra? Como é que eu vou deixar de me posicionar? Então, é muito legal a gente ver e analisar as obras também nesse sentido e perceber, por exemplo, que sim, tem um personagem machista lá no meio, sim, tem um personagem super violento, tem um personagem defendendo guerras, mas ao mesmo tempo, do lado desses personagens, tem outras pessoas, tem aquele antimachista, tem aquele anti-violência, né? Então a gente precisa enxergar o quanto a literatura pode ser muito rica para discutir essas questões sociais, né? E ela nunca deixa isso de fora. Por isso, nunca se esqueçam, a literatura e a história estão sempre juntas, certo? Bom, vou falar um pouquinho, assim, brevemente, de por que eu escolhi fazer esse vídeo, então, tá? Primeira coisa, né, o Érico foi assunto da minha dissertação, eu escolhi ele porque eu sempre gostei muito dele, gostei da obra, e eu queria falar um pouquinho dele. Então, assim, em termos bem gerais, né, eu usei bastante desse livro aqui, que são entrevistas dele, né, o nome é A Liberdade de Escrever, entrevistas sobre literatura e política. Se alguém tiver algum interesse nesse assunto, então chega até a ter entrevistas em que a Clarice Lispector entrevista o Érico, né? Então eles tinham uma relação bem próxima ali. É bem interessante porque eu visualizei a parte em que ele, como pessoa, se posicionava diante de certos assuntos. Então, se um dia alguém tiver interesse, tiver tempo, tiver se ensinado para fazer, né? Tem essa possibilidade de escrever alguma coisinha aí sobre isso, tá? Tem também uma leitura interessante para quem gosta do escritor e para quem quiser se aprofundar e ter essa visão, né, de críticos, né? Tem uma entrevista do Flávio Loureiro Chaves, que foi um dos maiores estudiosos do escritor e que também foi amigo pessoal dele. E esse escritor, esse estudioso, ele morava em Porto Alegre. Eu fiz uma entrevista com ele, bem simplesinha, né? Ele inclusive era professor de onde eu estudei e pude ver ali alguns aspectos, né? Como ele tinha essa relação bem próxima com o Érico,
pude, né, então fazer uma relação interessante de estudo e tirar algumas curiosidades. Claro que isso é se alguém um dia tiver curiosidade, falo porque eu acho importante a gente dividir o conhecimento, certo? Bom, pessoal, talvez o vídeo tenha ficado um pouquinho longo, eu espero que seja útil para vocês e espero também que aproveitem e talvez, né, comecem alguma leitura nova, conheçam algum escritor que nunca tenham lido, né? Não sei se vocês já leram o Érico. E sempre que tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, lembre que a gente está aí para conversar. Espero que tenha sido proveitoso e nos vemos logo mais. Tchau, tchau!